Olá, e como que você está? Como que está passando aí esse período de quarentena? Uma grande surpresa para todos nós, né, que ninguém esperava. Isso traz algumas reflexões para a gente, né? Eu não sei se você já pensou nisso, mas além de todos os dissabores da gente ter que ficar trancado em casa, sem nenhuma perspectiva, sem saber o que vai acontecer, também a gente está tendo uma oportunidade na vida, né? A nossa geração, eu considero que ela foi muito rica, ela tem sido muito rica em experiências. Nós fomos jovens da época dos Beatles, alguns da época do Elvis, né, dos rapazes de cabelo comprido, das calças boca de sino, e passamos por verdadeiras revoluções, né? Passamos pela ditadura militar no Brasil, a queda do muro de Berlim, tanta coisa aconteceu enquanto a gente está vivo, né? Dizem que o mundo evoluiu mais nesses últimos 50 anos do que em toda a história da humanidade. Na vigência da nossa vida, pensa um pouco, surgiu o computador que revolucionou totalmente toda a forma de pensar e de agir do ser humano. Surgiu essa maquininha que é o celular, que outro dia eu estava ouvindo uma reportagem que eles estavam comentando quantos aparelhos o celular substitui. Você já pensou nisso? Quer fazer uma lista bem rapidinha para a gente não comer muito tempo. Mas ele substitui o telefone, porque os telefones físicos, né? Os telefones físicos não, os telefones de atender em casa com fio ou sem fio, né? Mas com linha, né, residencial, praticamente acabou. Então, o celular substituiu o telefone. O celular substituiu a câmera fotográfica, que, a não ser para o caso de alguma fotografia mais profissional, que as pessoas precisam utilizar uma máquina profissional, o celular tem câmeras de resolução fantásticas. O celular substituiu o vídeo, vocês lembram? Quem que teve um gravador de vídeo? Eu tinha. Até um dia que eu descobri que eu perdia toda a festa, perdia toda a viagem só gravando o vídeo, aí eu parei. Mas na verdade ele substituiu isso também. O celular substituiu o despertador. Você coloca seu celular para despertar e você acorda com música. O celular substituiu a agenda, né? Porque você coloca lá seus compromissos, quem quiser colocar. O celular substituiu o gravador, porque também ninguém mais precisa sair com gravador. E substituiu o rádio, né? Porque tem alguns programas de música. E pode ter substituído a televisão. Se você quiser assistir televisão pelo celular, você pode. E uma infinidade, lanterna, e uma infinidade de coisas que o celular fez. Isso surgiu na nossa geração, gente. Enquanto a gente está aqui, né? Enquanto a gente nasceu, cresceu, se tornou jovem, casou, quem casou, nós tivemos nossos filhos, quem teve seus filhos, nos tornamos avós, quem é avô ou avó, e agora a gente está tendo a oportunidade de vivenciar um período único que não existia há 100 anos. Isso aconteceu uma outra pandemia, né? Mas nós estamos vivendo
a primeira pandemia da era digital. Nós estamos vivendo a primeira pandemia que o mundo conhece e que o mundo todo está conectado. Há 100 anos atrás, as pessoas não sabiam quantas pessoas estavam morrendo nos outros lugares, nem como a doença estava evoluindo, e nem se alguém estava estudando alguma forma de cura. As pessoas não podiam compartilhar remédios e tratamentos e descobertas. Por exemplo, falaram que não era para usar máscara, logo depois alguém do outro lado do mundo falou que era importantíssimo usar máscara, e isso chegou rapidamente, a gente começou a usar máscara. E mais do que isso, né, esse momento está sendo super importante para a gente refletir e para a gente pensar um pouco em algumas coisas que a gente tem esquecido durante a vida. Como é importante um abraço, como é importante a gente estar do lado da família da gente, né? Às vezes a gente esquece. Como são importantes as nossas amizades, essa oportunidade que a gente tem de ir para núcleos de convivência de idosos, a oportunidade que eu estou tendo e que outras pessoas estão tendo de ensinar um pouco daquilo que estudaram, para aqueles que talvez não tiveram oportunidade, ou de experimentar coisas novas junto com as pessoas. Hoje a gente faz reuniões com a nossa família através de aplicativos de celular, a gente fala com os nossos amigos ao vivo pelo WhatsApp. É uma loucura tudo isso, né? Mas eu acho que esse tempo, quando ele passar, ele vai trazer o que eles chamam de nova normalidade. O mundo definitivamente não vai ser nunca mais do jeito que ele era, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente agradecer também a Deus da gente estar vivenciando pela primeira vez na história mais isso na nossa geração. Então, falando a respeito disso, eu gostaria de começar o nosso primeiro assunto. Então, nós vamos falar, essa aqui é uma aula de memória, a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, mas antes, eu gostaria de colocar um alerta, uma coisa que tem me preocupado muito sobre essa Covid-19 e sobre tudo isso que anda acontecendo. O Brasil está hoje ainda numa fase da doença que não chegou a estabilizar. Como que foram nos outros países as curvas dessa doença? Elas apareceram, foram crescendo lentamente, tiveram uma subida vertiginosa, depois ela estabelece no que eles chamam de platô, fica, quer dizer, muito tempo, durante algumas semanas, tendo um número razoável, um número igual, e depois igual de pessoas infectadas e de mortes, e aí ela começa a decrescer lentamente. Em quase todos os países do mundo, né, que tiveram sucesso, o que aconteceu? Eles atravessaram essa fase de ascendência, fazendo o que chamam de lockdown, isso é, interrompendo, proibindo a saída absoluta na rua das pessoas, fechando todas as coisas, proibindo a comunicação entre uma cidade e outra, carros, polícia na rua, tudo isso daí foi feito nos países que tiveram mais sucesso. E depois, quando chega aqui no platô, que se estabelece o número de casos, começa-se gradativamente, muito lentamente, a fazer essa liberação para o comércio, para as escolas, para todas as atividades. Infelizmente, o que aconteceu é que devido a uma pressão econômica muito grande, que a gente pode até entender,
mas que a gente tem que refletir sobre o que é mais importante, né? Se a vida ou a economia. A vida não recupera. No entanto, a economia, ela é recuperável. Pode demorar um pouco mais, as pessoas podem demorar um pouco mais para conseguir comprar as coisas que elas compravam, pode demorar um pouco menos, mas é importante que a gente está vivo. Mas foram tomadas resoluções, né, pressionadas por pessoas, pelos poderosos, pelas pessoas que são os detentores dos poderes, de liberar as pessoas numa fase que a gente ainda está em ascendência, tá? E isso, essa liberação de grande parte, você vê, do comércio, dos shoppings, dos salões, tudo isso daí que está acontecendo, de uma vez, entendeu? Ela provavelmente vai ter um resultado muito ruim. Isso aí a gente vai sentir só daqui a pouco, né? Porque existe um ciclo entre a pessoa ser contaminada e depois a doença aparecer. E o que acontece? As pessoas saíram, algumas pessoas são mal informadas, veem toda aquela gente na rua comprando presente para o Dia dos Namorados, passeando no shopping e acham que a pandemia acabou. E a pandemia não acabou. A pandemia está um pouco longe de acabar. Então, gente, quem tem um pouco de informação, assiste um pouco ao noticiário. Não é esse noticiário que fica falando toda hora quantas pessoas morreram e tudo isso, não é isso que importa. É você procurar escutar a palavra de cientistas, de médicos, de infectologistas, de pessoas que realmente entendem dessa doença e que são, assim, quase que 100% contra essa liberação que ocorreu no Brasil todo, tanto que tem alguns lugares até que já estão voltando atrás. Então, se a gente procura se informar, sabe o que a gente faz? Não importa o que esteja aberto, a gente continua em casa. E a gente fala para as pessoas, nossos filhos, nossos genros, nossos netos, quem estiver saindo para a rua, porque precisam, porque o trabalho deles voltou, porque estão tomando esses ônibus lotados, para eles tomarem muito cuidado, para eles não tirarem a máscara, em hipótese nenhuma, do rosto. As pessoas estão usando máscara no pescoço, na testa, na mão, e elas acham que está resolvendo. Não, a gente tem que usar no rosto, não pode tirar do rosto. E tem mais, usar álcool gel, isso a gente fala para as pessoas que têm que sair de casa. Nós não precisamos, nós não devemos, nós somos grupo de risco, certo, gente? Então vamos se conscientizar disso daí, ter um pouquinho mais de paciência, não vamos se iludir de que a coisa acabou, não acabou. Se alguém sair de casa, alguém dos nossos familiares, alguma coisa, pede para chegar em casa, deixar o sapato para fora de casa, ir tomar um banho, colocar essa roupa para lavar, não usar máscara o dia inteiro, a cada 3 horas, leva um pacotinho com a máscara, com outras máscaras, a cada 3 horas, 2, 3 horas precisa ser trocada, sempre que ela fica úmida, ela já não está mais fazendo efeito. E a gente, vamos ser espertos, vamos ficar em casa. De boa, eu juro para vocês, não era a hora disso acontecer. Não se iludam de ver as pessoas na rua. Elas estão erradas, elas estão mal informadas. Elas não têm pessoas que as amem e que expliquem para ela, como eu estou explicando para vocês, porque eu amo vocês. Tudo bem, gente? Então, essa aí é a minha primeira mensagem, que não tem nada a ver com a aula de memória, mas tem uma preocupação muito grande. Cada hora que eu olho para a televisão e eu vejo aquelas pessoas todas na rua fazendo compras, ninguém precisa fazer compra, ninguém morre sem comprar uma roupa, né? A gente já passou tanto tempo sem comprar essa roupa, sabe? Você pode pagar as coisas pela internet. Eu não sei mexer com a internet, mas seu filho, seu neto, seu genro, sua nora, alguém sabe, né? Então vamos lá, gente, não vamos ser bobo de sair, não. Vamos ficar quietinho, daqui a pouquinho isso aí passa, a gente começa a sair, devagarinho, sabe? A aglomeração vai demorar muito
para ser uma boa pedida. Tá bom? Então esse aí é o primeiro recado da aula de hoje. Bom, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho das oficinas de memória. Essas oficinas que são patrocinadas pelo Instituto Pinheiro, que nós estamos voltando agora, na verdade desde 15 de março elas foram interrompidas, né? E agora a gente conversou com o Instituto Pinheiro e a gente retornou a essas oficinas. Eu preferi chamar de memória e meditação e eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho, hoje a gente vai conversar mais e nas próximas aulas a gente vai começar a fazer alguns exercícios e tal. Hoje eu vou dar algumas dicas que eu costumo sempre dar nas minhas aulas, nos núcleos de convivência que eu trabalho, né? Então quem frequentava as minhas aulas vai escutar de novo e quem não frequentava vai ouvir pela primeira vez e quem frequentava também vai relembrar algumas coisas. Vamos lá. Você tem feito exercícios físicos? Eu sempre vejo quando alguém posta, porque durante esse período a gente acabou não se desligando dos grupos, né? E de uma forma voluntária, alguns de nós, oficineiros, né? Continuaram fazendo postagens, fazendo algum material para trazer, visando com que vocês não ficassem assim desamparados. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu fico muito frustrada quando eu acabo de assistir uma aula que algum oficineiro de pilates ou de outra atividade física, de ginástica ou de dança faz, que são realmente ótimas, né? Eu tenho ficado assim um pouco frustrada, sabe? Porque eu acabo colocando alguns exercícios de memória e as pessoas não demonstram tanta empolgação. As atividades físicas, elas são essenciais para a nossa vida, tá? A gente não pode nunca esquecer isso. A gente tem que manter o nosso corpo em movimento e esse movimento, ele é essencial, ele é ótimo. Só que a gente não pode, gente, esquecer, e sempre eu brinco nas minhas aulas, né? Não adianta nada, tá com tudo durinho e tá assim, com o bracinho duro, com o bumbumzinho duro, com a barriga para dentro e tá sem saber, tá perdendo a memória, tá no meio de um assunto, não lembrando que palavra que a gente ia falar, não lembrando onde é que a gente escondeu alguma coisa. Tá acontecendo isso com você, tá? Eu acho que está acontecendo com quase todo mundo. A gente vai durante a vida, a partir dos 40 anos, na verdade, a gente vai tendo uma perda, né? Primeiro, devagarinho e depois vai se acentuando, da nossa capacidade cerebral. Vocês sabiam disso? A partir dos 40 anos. E com o tempo, se a gente não cuida disso, a gente tem sérios problemas na velhice. Problemas que englobam nossa capacidade de se virar sozinhos, né? De administrar as nossas coisas. Embora a gente tenha essa perda natural, tá? Descobriu-se uma coisa fantástica. Então, uma notícia fantástica. O nosso cérebro tem uma capacidade que chama neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? Que é esse palavrão, né? Neuroplasticidade, parece palavrão, né? O que é isso daí, gente? É a capacidade de, quando o nosso cérebro é exercitado,
de ele conseguir se regenerar. Isso aí eu não estou falando de bobagem, isso daí foram feitos estudos e fizeram exames, aqueles exames que eles fazem com aparelhagem e tal, da capacidade cerebral, da massa cefálica da pessoa, que não, num determinado estágio, e aí ela começa a fazer exercícios para memória, e depois de um tempo é feito de novo aqueles exames, são feitos de novo aqueles exames, né? E exames de imagem eu estou falando, exames de tipo tomografia, esse tipo de coisa que os médicos fazem, que antes tinham uma imagem do cérebro tal, e depois que a pessoa começa a praticar regularmente exercícios para o cérebro, como que fica o cérebro dela, e tira uma nova imagem depois de um tempo. E o que acontece, gente? Há um ganho significativo, certo? De massa cefálica. Você acredita nisso? Então, gente, vale a pena a gente também exercitar a nossa memória. Eu fico muito triste quando eu passo algum exercício e além da falta de comentário, quando tem algum comentário, a pessoa fala assim, mas esse negócio é muito difícil, eu não estudei quando eu era jovem, então eu não consigo. A pessoa nem se ateve a ler o comentário, a ler o enunciado daquilo que eu estou pedindo. Entendeu? Esse é o primeiro passo, é a gente acreditar e a gente tentar entender o que está sendo pedido naquele exercício. A gente lê com atenção o que é que está sendo pedido para a hora que eu faça, certo? As pessoas normalmente elas não leem o que está sendo pedido. Eu não faço questão, vocês me conhecem, eu posso explicar 1000 vezes a mesma coisa, eu não faço questão nenhuma de explicar. O que eu não gosto é que as pessoas perguntem sem ter realmente lido aquilo que é solicitado. Isso aí já faz parte do exercício, entende o que eu estou falando? Então vamos lá. Primeira dica, quando eu passar exercícios, tenta ler, tenta entender. Se você não conseguir, manda um recadinho no WhatsApp. Eu vou estar online durante 1 hora da sua aula, tá? E até mais tempo, pode ser que depois eu demore um pouco mais para responder, mas eu vou estar disponível para responder para vocês suas dúvidas, sem problema nenhum. E só quero que você tente entender e não desanima antes de começar. Não olha e fala, mas isso aí eu não fazia quando eu era pequena. Eu procuro sempre fazer uma série de exercícios que contemplem exercícios para as pessoas que têm mais dificuldade, têm uma dificuldade maior, ou até não saibam ler ou escrever, certo? E depois eu faço uma outra série de exercícios, ou um exercício, aí depende muito do que eu estou focando naquela hora, que são para as outras pessoas. Então, gente, procura olhar para aquilo, não faz só o mais simples se você tem a capacidade para fazer o mais difícil. Desafia teu cérebro, certo? O nosso cérebro, gente, ele é fantástico. Ele é inteligentíssimo. A gente tem muito para usar do nosso cérebro. Só que tem o seguinte, ele é vagabundo. Eu já falei isso, eu falo isso em toda aula. Nosso cérebro é vagabundo. Ele adora as situações que ele já conhece. Ele adora a zona de conforto. Eu acho que nosso corpo é meio parecido, né? Não é? Ai, como é difícil ir para a academia, como é difícil fazer exercício, como é difícil sair para caminhar, você inventa um monte de desculpas, vai, não, amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou, e assim eu vou, e não vai nada, entendeu? A gente precisa adquirir, na verdade, um hábito, tanto do ponto de vista dos exercícios físicos, que a gente tem que fazer 3, 4 vezes por semana, certo? Que seja 15, 20 minutos, assim como para os exercícios para o nosso cérebro. Esse é o grande lance, a gente tem que adquirir o hábito de fazer. Então, eu vou passar hoje, na verdade, uma série de dicas que foram estudadas por cientistas,
por grandes mestres, né, sobre a nossa memória. Pensando que o nosso cérebro adora a zona de conforto, o que a gente vai fazer sempre nos exercícios de memória é tirar o nosso cérebro da zona de conforto. Combinado? Isso incomoda? No começo incomoda. No começo é chato. Ai, mas por que eu estou fazendo isso, gente? Estou pensando aqui nesse exercício, não vai melhorar nada na minha vida. Vai melhorar sim, vai melhorar a tua cabeça. Para que você não fique um velhinho, uma velhinha que dependa dos outros para tudo, entendeu? Que você possa administrar a tua vida sozinho. Que eu acho que é isso que a gente quer, não é? Então vamos lá. A primeira dica que todo mundo fala, né, que todos os cientistas, neurocientistas falam, é que a gente deve dormir, olha só, de 7 a 9 horas por dia. Isso é uma dica de ouro. Vocês sabiam disso? Se a gente dorme de 7 a 9 horas por dia, ajuda a regenerar as células do nosso cérebro. Tá? Então vamos lembrar, essa aí é uma dica, primeiro assim, fundamental, né? E outra coisa que também é outra dica que os neurocientistas falam, é que na hora que a gente for deitar, um pouco antes da gente deitar, esse daí é um exercício já, tá? A gente tentar lembrar de como que foi nosso dia inteirinho, em detalhes. Então, por exemplo, na hora que eu vou dormir, eu vou lembrar que eu acordei às 8 horas, né? Porque eu sou dorminhoca. Tem gente que acorda às 5, 6, mas vamos supor que eu acordei às 8 horas, que aí eu fui ao banheiro, que eu lavei meu rosto, que eu fiz toda a minha parte de higiene, que eu fui para a cozinha, preparei meu café, e assim vai, durante o dia todo. O que eu comi de manhã, o que eu comi na hora do almoço, o que eu comi no intervalo, e assim vai, até chegar aquela hora que você está indo deitar. É tentar fazer assim, relembrar, passar o filminho do dia todo. Esse é um excelente exercício para o nosso cérebro. Vocês sabiam disso? Pois é. Então segunda dica de ouro. Terceira dica de ouro tem a ver com alimentação. Procurar comer produtos, né, que tenham bastante ômega 3, comer bastante peixe, se tiver disponível, né? Comer nozes. Vocês já observaram que as nozes têm a forma do cérebro? Vocês já olharam para as nozes, né? Elas têm a forma do cérebro, elas são excelentes para o cérebro. Tomar muita água, pelo menos 2 litros de água por dia. Ai, Ana, mas o que é que tem a ver a água com o meu cérebro? Você está indo longe, não estou. Na verdade, o que a gente precisa para regenerar as nossas células e para fazer nosso cérebro funcionar direito é a circulação sanguínea, né? E essa circulação, ela é muito beneficiada com o consumo de água, tá? Bom, esses daí são 3 dicas. Agora eu vou retomar algumas que eu também costumo falar toda a aula. E a primeira delas, né, é a gente tentar fazer coisas, tirar nosso cérebro da zona de conforto, fazendo coisas que a gente não está acostumado a fazer. Sempre eu falo, você está acostumado a sair de casa e ir até a casa do teu filho todos os dias, ou até o ponto do ônibus para ir para algum lugar, ou para ir para o NCI, ou para o CRI, alguma coisa assim? Bom, então eu saio todo dia de casa e passo na casa da minha vizinha, da direita, falo bom dia para ela, continuo caminhando, vejo a padaria da esquina, vejo a banca de revista, e assim eu vou caminhando, viro a segunda rua à direita, depois eu viro mais uma à esquerda, eu chego no ponto de ônibus, e normalmente estão as mesmas pessoas lá esperando o ônibus, porque eu costumo fazer sempre isso na mesma hora.
Vamos lá, gente. Mudar os caminhos que a gente está acostumado a fazer. Ah, tá, mas você sabe que você acabou de falar agora há pouco que não é para eu sair de casa. Agora você está falando que eu tenho que mudar caminho? Tá, agora a gente não está podendo mudar o caminho, que seria ir para a esquerda, atravessar a rua, sabe? Olhar uma outra loja que abriu do outro lado, pegar outro ônibus, ir para outro ponto, sei lá, fazer o quê? Para mudar, para o nosso cérebro ter novos incentivos, né? Então tá, eu não posso sair de casa, tá bom, não pode sair de casa? Então muda como que você, as coisas que você costuma fazer, muda, vai até o quintal antes, sei lá, inventa, sabe? Inventa, na verdade o lance é esse, inventa novos roteiros dentro da tua casa. Ah, todo dia eu acordo e vou primeiro ao banheiro e depois eu vou para a cozinha e ponho água para fazer o café. Inverte, sabe? Arruma tua cama antes, sei lá, se você não está acostumado a arrumar. Faz coisas que você não está acostumado a fazer. Vai primeiro na cozinha, põe a água para esquentar, sabe? Muda o jeito que você se mexe dentro da tua casa. Aí eu faço exercício todo dia que eu pego a aula no computador, eu vou lá no quintal, naquele lugarzinho e faço exercício lá. Ou na sacada, ou sei lá onde que você faz exercício. Gente, muda de lugar, começa a fazer na sala, no quarto, no banheiro, sei lá onde, na cozinha. Muda. Isso aí é super importante para o nosso cérebro. É mudar. Uma outra dica bem legal também, que eu achei que é bem legal, é pegar as coisas que você está acostumado a usar. Por exemplo, vamos lá no café, voltar no café. Eu adoro café, né? Todo mundo sabe. Vamos lá no café. Então, o meu suporte para eu fazer o café está sempre no armário, em cima, tal, né? Tira isso daí. Tira esse suporte do café de lá, põe embaixo da pia, põe dentro da geladeira, onde você quiser, mas muda de lugar. Sabe o que eu estou falando? Muda o café de lugar, muda o açúcar de lugar, a toalha da mesa, muda, uma gaveta passa para outra, põe no outro lugar, para você ter que pensar, para não ser no automático. Porque o que acontece é que a zona de conforto, o cérebro gosta da zona de conforto porque ele não tem que pensar. Então veja só, eu vou lá, já pego, abro o armário, nem estou sabendo o que eu estou fazendo, é tudo automático, já pego o filtro de café, já ponho, abro a geladeira, pego o café e tal. Não, se eu mudar as coisas de lugar, eu vou ter que pensar onde é que elas estão. Isso está sendo bom já. Parece mentira? Isso faz a maior diferença na vida da gente, você sabia? Uma outra dica que eu também sempre dou, vou retomar agora, é sobre quem usa relógio, por exemplo. Procura trocar, eu não uso, então não uso há muitos anos já, mas quem usa relógio, procura trocar de braço. Ah, eu estou acostumada a vida inteira, eu olho, eu só uso relógio no braço esquerdo. Muda para o direito, muda o anel de mão, sabe? Não muda a aliança, porque pode ser que dê alguma complicação, né? Então, é melhor deixar a aliança quietinha. Mas o relógio, eu posso mudar de lugar, não posso? Então, troca de braço o relógio. Procura e insiste. Sua tendência vai ser voltar. Se você usa computador, usa mouse, procura colocar o mouse do outro lado. Você vai ver a dificuldade que é para a gente fazer isso. Isso vem de encontro àquela outra coisa que eu também falo sempre, da importância da gente usar o outro lado do cérebro. Se eu sou destra, isso é, se eu escrevo com a mão direita, o que acontece? O meu lado esquerdo do cérebro é mais desenvolvido. Se eu sou canhota, eu escrevo com a mão esquerda, faço as coisas com a mão esquerda, o lado direito do cérebro é mais desenvolvido. É fundamental que a gente comece a exercitar o outro lado do cérebro. Então, se eu costumo escrever com a mão direita, certo? Eu tentar escrever com a mão esquerda. Eu tentar escovar os dentes com a mão esquerda. Eu tentar pentear meu cabelo com a mão esquerda. Se eu sou canhota, eu faço o contrário. Eu tento fazer isso com a mão direita.
escrever, escovar o dente, tomar banho, limpar. Eu sempre falo da geladeira, né? Porque é um sacrifício limpar uma geladeira com a mão não preferencial que a gente tem, né? Então, gente, isso aí são coisas assim super fáceis da gente fazer e que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que isso já vai dando um ganho significativo de massa para o nosso cérebro. Tudo bem? Bom, o que mais que a gente pode lembrar? Tem um outro exercício que é bem legal, que é a gente, para quem sabe ler, ou mesmo para quem não sabe, pegar uma revista, aliás, folhear a revista com a mão não preferencial é ótimo. Você vai ver a dificuldade que é. Tenta fazer isso. Mas pega essa revista, esse livro que você está lendo, e vira o livro de ponta cabeça. E aí você tenta ler de ponta cabeça. Excelente exercício para o nosso cérebro. Agora, eu vou chegar onde eu queria chegar desde o começo. Foi provado cientificamente que uma das melhores coisas que a gente faz para melhorar a nossa capacidade cerebral é a meditação. Em alguns dos lugares que eu estava fazendo oficina antes dessa pandemia, a gente iniciava a aula com um exercício de meditação. E as pessoas gostavam muito. Então, a minha proposta é a seguinte: eu pretendo começar todas as aulas fazendo alguns minutos de meditação, para que vocês, porque a gente vai adquirindo esse hábito e comece a praticar sempre que a gente puder meditação. O ideal da meditação é a gente fazer de 1 a 2 vezes por dia. Tá, mas eu não consigo, eu não lembro, eu não gosto, eu não, tem problema. Faz 1 vez por dia. Começa com 5 minutinhos, depois você vai passar para 6, depois vai passar para 7, para 10, para 15, quanto tempo você quiser. Na verdade, a gente tem uma certa relutância em fazer, mas é tão gostoso, é tão gratificante fazer meditação, gente. Quem começou a praticar, eu espero que tenha gente nos nossos grupos que estejam continuando com essa prática. É assim, é muito bom. Além de dar um controle emocional muito grande para a gente, a meditação ajuda muito, muito mesmo a melhorar a nossa capacidade cerebral. Agora, muita gente vai falar, eu não sei meditar. E eu sempre brinco, né, que realmente meditar é uma coisa assim muito simples, né? E que existe toda uma parafernália, existe toda um monte de como é que se diz, de fantasia sobre essa coisa de meditar. A primeira coisa dessas, que é muito importante a gente falar, é a seguinte: meditação não tem nada a ver com religião. Então, se na igreja tem meditação, é uma meditação religiosa que tem a sua finalidade. Essa meditação, tem outras religiões que também praticam meditação, diversas religiões, né? Essa meditação que eu estou propondo para vocês, ela não tem nada de cunho religioso. Ela não é católica, ela não é evangélica, ela não é budista, ela não é nada. É simplesmente um exercício que a gente está fazendo, tá? É um exercício que a gente vai acostumar a fazer, tá? Então, a minha primeira proposta é a seguinte: eu vou dar uma repassada nos passos que são importantes e vou passar uma técnica inicial de meditação. Com o tempo eu vou passando outras possibilidades de meditação. E aí, com o tempo, eu vou tentando, depois de exercitar uma forma, né, eu vou tentando ver se eu gosto mais dessa ou daquela forma de meditação, tá? Então, não tem mágica nenhuma. Eu sempre comento nas minhas aulas
que eu passei muitos anos querendo meditar, mas como eu sou uma pessoa extremamente agitada, se você está assistindo meu vídeo, você está vendo que minha mão não para, eu não paro, normalmente eu sou bastante inquieta e todas as vezes eu achava que meditação não era para mim, porque era uma coisa que exigia uma coisa de contemplação e de calma que eu pessoalmente não tenho. E depois eu fui descobrindo que a coisa é muito mais simples do que parece, entendeu? E então foi na verdade uma pessoa que me ensinou. Eu gosto muito dessa primeira técnica que eu vou ensinar para vocês, que eu vou falar para vocês. É a que eu mais me adapto, tá? E a que eu tenho proposto nas minhas aulas. Então, a primeira técnica que eu vou falar para vocês vão achar que sim, que é muito simples, que parece bobagem, e vocês vão ver como é mesmo, mas qual o benefício, né, que isso traz. Então, vamos lá. Nessa primeira oficina aqui, nessa primeira oficina sobre meditação, eu vou falar algumas coisas importantes na meditação. Primeira, é você procurar um lugar que seja sossegado, né? Que não tenha pessoas passando, que não tenha muito barulho, embora, é óbvio, a gente vai ter sempre alguma coisa para distrair nossa atenção, né? E aí, bom, eu já vou procurar um lugar que tenha um pouco menos de agitação, que não esteja criança andando, que a televisão não esteja ligada, num cantinho, tá? No meu quarto, sei lá, em qualquer canto. Procurar sentar de uma maneira confortável. Ah, esse negócio de sentar no chão e de cruzar a perna não é comigo, tá? Não senta no chão. Não cruza a perna, senta numa cadeira, procura manter a tua coluna ereta, ou no chão, ou na cadeira. Eu não aconselho fazer deitado na cama, porque normalmente acaba dando sono e a gente acaba perdendo o foco. Mas senta lá no lugarzinho, se você precisar de apoio para as costas na parede, coloca um apoio nas costas, para você não ficar direto na parede, tá? E o lance é o seguinte, observe a sua respiração. Respiração é uma das coisas mais importantes que a gente faz na vida e a gente faz quase que a vida inteira errado. Pelo menos estou falando por mim. Eu respirava errado até muito pouco tempo atrás. Então é o seguinte, a gente inspira, isso é, traz o ar de fora para dentro e expira, pega o ar que não serve mais para a gente e coloca para fora. In para dentro, ex para fora. Tudo bem? Inspiramos pelo nariz. Temos que inspirar pelo nariz. Então, tudo bem? Só que, aonde que a gente errava? Aonde que eu pelo menos errava? Na inspiração, eu devo encher a minha barriga, encher o meu pulmão de ar. E normalmente, eu fazia o contrário. Na expiração, eu encolho, certo? Eu deixo sair todo aquele ar que estava lá dentro. Olha que coisa, eu sempre fiz ao contrário isso. Eu inspirava e fazia isso. Ó, estou puxando minha barriga para dentro. Expirava, né? Tá errado. A gente tem que inspirar, põe a mão na sua barriga e você vai ver que ela tem que crescer. Tudo bem? Então, na hora de expirar, eu encolho a barriga. Inspiro pelo nariz, solto pela boca. Não precisa fazer biquinho. Pode simplesmente abrir a boca e deixar sair o ar. Então, esse aí é o primeiro exercício que eu quero que você faça. Põe a mão na sua barriga, certo? E vamos inspirar 3 vezes, tudo bem? Então, vamos lá. Inspirando pelo nariz, enchendo a barriga. Vamos lá. 1.
Agora, expirando, soltando o ar, encolhendo a barriga. Vamos lá outra vez. Agora, soltando o ar, expirando. Terceira vez agora. Puxa o ar pelo nariz, encho a barriga e solto o ar, encolhendo minha barriga. Esse é o fundamento número 1 da meditação. Respirar corretamente. Segunda coisa da meditação é você fazer uma proposta para você mesmo que durante aquele tempo que você se propõe a fazer essa meditação, você não vai se mexer. Mas eu costumo falar que da coceira na cabeça, da vontade de espirrar, da tosse, da coceira no dedão do pé, né? Então, o que eu vou fazer? Quando essa coceirinha vier lá no dedão do pé, eu vou continuar na minha posição, né? E eu vou com a minha mente, eu vou visitar aquela coceirinha e ela vai passar. E eu volto. Parece mentira, mas funciona. Tá? Durante esse tempinho que você vai meditar, a sua proposta é não se mexer. Quanto aos olhos, tem gente que gosta de fazer meditação com os olhos abertos, tem gente que gosta de fazer com o olho meio fechado, é o que eles chamam de 45 graus, e tem gente que gosta de fazer com o olho totalmente fechado. Eu prefiro fazer com os olhos fechados, porque qualquer coisa que passa eu já me distraio. Então, eu gosto de fazer com os olhos fechados. Mas isso é totalmente aberto, conforme a sua preferência. E sobre o pensamento, gente? Sobre o pensamento. No que eu tenho que pensar, Ana? Você não tem que pensar em nada. Você tem que ficar simplesmente prestando atenção no movimento da sua respiração. Ah, você está brincando, isso que é meditar? Exatamente isso que é meditar. Mas se você se propôs a fazer 5 minutos de meditação, que é o que nós vamos fazer já a partir da próxima aula, se Deus quiser, se você se propõe a fazer isso, tá? Vão aparecer milhões de pensamentos na sua cabeça. Ai, não, mas só eu que sou assim. Não é possível, não consigo pensar. Não, gente, todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma dificuldade. Todo mundo vai lembrar daquele telefonema que alguém deu, ou daquela aula que você achou legal no WhatsApp, ou de 1 milhão de coisas. A gente vai lembrar o tempo todo dessas coisas, tá? Só que o grande lance da meditação é o seguinte: eu tive muita dificuldade em meditar no começo, porque eu pensava em alguma coisa fora e eu ficava falando assim, tá vendo, eu não dou certo para meditação, olha, eu já estou pensando lá no meu filho, no meu neto, já estou pensando na minha filha. Gente, isso é comum, isso é normal. Você não é culpado por isso. O teu cérebro vai tentar distrair a tua atenção o tempo todo. E só com o exercício da meditação você vai conseguir, cada hora com que essas tentativas do nosso cérebro de abstrair o nosso pensamento diminua. Então, tá, eu pensei lá no meu filho, estou lá meditando, quietinha, sem me mexer, prestando atenção na minha respiração, e nisso me vem o pensamento do meu filho, do que meu filho me falou ontem, de alguma coisa que ele me pediu. Então, o que eu tenho que fazer? Na hora que eu percebo que eu estou pensando naquilo, deixo isso para lá e volto a pensar na minha respiração. Aí, depois disso, eu vou lembrar que eu tenho que fazer comida, eu deixo a comida para lá e volto a pensar na minha respiração. Até os 5 minutos acabarem. É só isso. Parece mentira, mas é só isso. E vocês vão ver. Se a gente conseguir praticar assim diariamente,
o ganho que a gente vai ter para a nossa memória. Tá? Bom, então a gente já deu uma primeira pincelada na meditação. A partir já da próxima oficina de memória e meditação que a gente vai fazer, a gente vai iniciar a nossa oficina fazendo essa meditação. Se para os exercícios de memória especificamente eu precisar de algum material, eu passo antes da aula para vocês. Eu aviso o que vai ter que ser, o que vocês vão ter que providenciar para a próxima aula. Tudo bem? Eu gostaria que agora, ao finalizar a aula, vocês mandassem por WhatsApp seus comentários sobre o que vocês acharam, se vocês acham legal esse jeito da gente fazer. Por favor, tenta. Eu tenho certeza que você vai ser capaz e que isso vai ser muito bom para a tua memória. Tá bom? Eu estou aqui fazendo o meu possível e tentando fazer sempre melhor para que vocês se beneficiem com essas aulas. Tá? Então, eu espero vocês no nosso próximo encontro. E, por favor, ao final da aula, comentem, fala sobre o que vocês acharam desse nosso primeiro bate-papo. Tentem, durante essa semana, praticar um pouquinho disso que eu ensinei sobre meditação. Começa pela respiração, depois tenta já exercitando, não precisa esperar a próxima semana para você meditar. Tenta fazer, a regrinha está aí, é bem simples, né? Vamos prestar atenção na nossa respiração, ir num lugar calmo, né? Colocar o nosso corpo numa posição, a nossa coluna ereta, né? E procurar se colocar numa posição confortável, tá? Respirar daquele jeito que eu ensinei, inspirando, enchendo a barriga, expirando, encolhendo a barriga, né? E que mais? Coloca lá um despertadorzinho para 5 minutos, para você não se preocupar com o tempo, porque senão você vai ficar pensando, será que já passou muito tempo, passou pouco tempo, será que já faz 5 minutos? Deixa que isso daí vai acontecer naturalmente. Nas nossas aulas, eu vou falar para vocês ficarem totalmente preocupados, que eu vou tocar um sinal para avisar que acabou aquele período, e a gente começa lentamente retomar os nossos pensamentos, e pensa que naqueles 5 minutos você só vai pensar na sua respiração e que você está proibido por você mesmo de se mexer, tá? E vamos tentar, durante essa semana, exercitar um pouquinho isso? Quem sabe a gente consegue transformar isso num hábito, né? Num hábito hiper saudável, não só para a nossa memória, mas para o controle das nossas emoções. Tá bom? Então, eu espero vocês para a próxima oficina e espero comentários a respeito desse nosso bate-papo aqui no WhatsApp. Tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e fique em casa, não vai esquecer, tá? Se tiver que sair, máscara no rosto, no pescoço não adianta, na mão não adianta, na bolsa não adianta, máscara no rosto, tá? Procura sair o mínimo que você puder. Se você por acaso sair, não esquece da máscara, não esquece de lavar bem a mão com sabão. É a mesma coisa, lavar durante 20 segundos a mão com o sabão ou a gente passar álcool gel. Passar direitinho, tá bom? Beijo grande, gente. Fica com Deus.